Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 19 de dezembro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos do 5 ao 25, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus. E fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, né, um pouco longo, mas cheio de ensinamentos, né? Aqui teríamos vários pontos para chamar a atenção para a nossa reflexão. Mas vou ressaltar apenas alguns pontos aqui deste evangelho de hoje. Um primeiro ponto que eu queria ressaltar do evangelho de hoje, claro, o evangelho está falando sobre quem, né? Está falando sobre Zacarias e está falando sobre Isabel, sua esposa, né? Que seriam os pais de João Batista. Os pais de João Batista. Mas veja, diz aqui o evangelho, Zacarias era um sacerdote, né? Era um sacerdote e a sua esposa, né, Isabel, era descendente de Arão. Olha só o detalhe. Eles eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos
e ordens do Senhor. E junto a isso, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Aqui está um dado muito interessante, por quê? Por que isso nos chama a atenção? Duas coisas, né? Primeiro, eles eram justos diante de Deus. O que é ser justo na Bíblia? Ser justo na Bíblia, na Sagrada Escritura, significa ser cumpridor das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. Então eles cumpriam os mandamentos. Pessoas justas. E diz, e diz mais, e obedeciam fielmente a todos os mandamentos. Vejam, eles eram fiéis a Deus. Eles eram fiéis a Deus. Agora, qual era a situação deles? O Evangelho vai dizer, eles não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéril. Meu povo, ser estéril, claro, ainda hoje é um drama, né? Quantas mulheres, por exemplo, que têm um sonho de ser mãe e, no entanto, não conseguem engravidar, são mulheres estéreis, enfim, já é um drama em si mesmo. E na época de Jesus, além de ser um drama em si mesmo, um sofrimento, ainda tinha uma carga social. Que carga social era essa? Porque a mentalidade da época dizia que uma mulher estéril, ela era estéril porque estava sendo castigada por Deus. Castigada por Deus. Então, era a mentalidade da época. Era a mentalidade da época. Por isso que o final do evangelho, Isabel vai dizer: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Por isso, era a mentalidade da época. Então, quando as pessoas olhavam para Isabel, olha, eles estão sendo castigados por Deus. Imagina isso, essa carga social ali, oprimindo a mente de Isabel. Então, era um drama. Era um drama. Agora, o que nos chama a atenção é o seguinte: antes de dizer que ela era estéril, repito, o Evangelho dizia que eles eram justos e fiéis aos mandamentos. Interessante isso. Por quê? Quantas pessoas que hoje são revoltadas com Deus por conta de alguma situação que estão enfrentando, por conta de alguma doença, por conta de alguma situação difícil, de algum sofrimento, alguma dificuldade. Pessoas que são fiéis a Deus, mas, no entanto, deixaram de ser, porque ficaram intrigadas com Deus, porque não é justo que Deus permita que isso aconteça comigo. E por conta disso até se afastaram de Deus. Vejam, Zacarias, Isabel, mesmo diante da humilhação pública, eles permaneceram justos, eles permaneceram fiéis. Às vezes, a gente quer ser agradável a Deus só quando Deus nos agrada, né? É um problema muitas vezes. Parece que o nosso amor a Deus, na verdade, é uma moeda de troca. Ou seja, Deus me dá o que eu quero e, em resposta, eu obedeço os seus mandamentos. Deus faz o que eu quero e eu sirvo a Deus. Cuidado. Cuidado com essa mentalidade. Por isso que queria ressaltar isso, que é muito interessante. Ambos eram justos diante de Deus e fielmente cumpriam os mandamentos, mesmo diante da humilhação pública. Permaneceram fiéis. Permaneceram fiéis. Agora, mesmo diante disso, né? Interessante porque quando Zacarias entrou no santuário para oferecer o incenso ao Senhor, o anjo do Senhor apareceu a ele, né? Ele deu uma boa notícia, né? Disse que a sua esposa ficaria grávida, né?
Só que, interessante, Zacarias, aqui ele vacila na fé. Ele duvida. Ele não acredita, né? Ele não acredita nas palavras do anjo, né? Ele perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo disse: Eu sou Gabriel. Eu sou o anjo Gabriel. Veja, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. E aí vem o castigo a Zacarias: Ficarás mudo. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. Veja, meu povo, Zacarias não acreditou. E aqui tem uma outra coisa muito interessante, porque o que é interessante aqui nessa parte do Evangelho? É a questão da fé. É a questão da fé. Zacarias, ele não acredita nas palavras do anjo. E não acredita por quê? Às vezes, meu povo, é isso que eu quero que você entenda. Às vezes, nós que dizemos que temos fé, só que parece que a nossa mentalidade é a seguinte: eu tenho fé porque a minha fé é como se fosse fruto de um raciocínio lógico. Deixa eu tentar fazer com que você entenda. Por exemplo, 2 mais 2 quanto é? 4. Então, eu acredito no 4 porque 2 mais 2 é 4. Raciocínio lógico, né? 2 mais 2 é 4, então eu acredito. Às vezes parece que na vida da gente, de uma forma bem concreta, se a gente não conseguir organizar o pensamento lógico, um raciocínio lógico, para que cheguemos à conclusão de algo, então nós não acreditamos. Isso aconteceu com Zacarias. Ele disse: Olha, eu sou velho, a minha esposa é velha, e além de ser velha, ela é estéril. Como é que vai acontecer isso? Não pode. Ou seja, uma coisa que ia para além do raciocínio lógico. Uma situação que humanamente talvez fosse impossível de acontecer. E é aí que entra a fé, meu povo. A fé não é fruto de um raciocínio lógico. Não. A fé é crer no Deus do impossível. Deus, ele está para além da nossa lógica humana, da nossa razão. Tem tantas situações e coisas, tem tanto agir de Deus que a gente não entende. Foge à nossa razão. Deus não cabe na nossa razão. Ele está para além. Por isso que a gente necessita de fé. Por isso que a gente necessita de fé. Se a gente não tiver fé, a gente fica preso aos nossos vãos raciocínios. Cuidado com isso. Então, Zacarias não acreditou, ele duvidou. E aí o anjo disse: Você vai ficar mudo. Até o dia que, no tempo certo, veja outra coisa interessante, né? No tempo certo vai acontecer. Às vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus na nossa vida, né? Mas tudo tem o tempo para acontecer. Que o Senhor possa renovar a nossa fé, possa renovar a nossa esperança. Que nós saibamos sempre crer nele e esperar nele. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.